Olá a todos, boa noite. Vou iniciar aqui a aula de revisão sobre calorimetria, quando você tem a variação de temperatura, você tem mudança de estado físico de uma substância que inicialmente está no estado sólido e ela vai aumentando. A nossa prova ela se resume basicamente a isso. Então vamos começar aqui, tá? Então vamos lá. Primeira questão, né? Você tem aqui um bloco de gelo que se encontra a menos 20 graus Celsius, sendo sua massa de 1000 gramas, determine a quantidade total de calor para evaporar totalmente esse bloco. Então, quando você tem uma situação assim, né, a primeira coisa que você faz, você vai anotando os dados do problema, né? Então, ele já te dá a temperatura inicial, θ0, que é menos 20 graus Celsius, né? Depois ele está te dando a massa do bloco, né, que são 1000 gramas ou 1 quilo. Mas aqui nesse caso a gente sempre vai trabalhar com gramas, tá? E aí ele pede para você determinar a quantidade total de calor para evaporar totalmente esse bloco de gelo. Algumas informações eu não coloquei aqui, mas normalmente em prova essas informações elas já vêm presentes. Uma é o calor latente de fusão, que é o gelo virando água, que é de 80 calorias por grama. Outra informação é o calor específico do gelo, que é diferente da água, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, e além disso, também está faltando o calor latente de vaporização. Né? Calor latente de vaporização, que é 540 calorias por grama. Bom, esses são os dados importantes aqui do problema. E normalmente o que a gente faz? A gente trabalha com etapas. Né? Primeira etapa, esse gelo ele precisa, antes de começar a derreter, ele precisa aquecer de menos 20 até 0 graus Celsius, que é onde ele atinge a temperatura que ele começa a entrar em fusão. Vamos ver aqui. Então vamos lá. A primeira etapa, né, vou dividir tudo aqui em etapas. Você tem gelo a 0 graus Celsius. A 0 não, minto. Gelo a menos 20 graus Celsius. Ele vai virar o que? Gelo a 0 graus Celsius. Então você repara aqui, deixa eu baixar um pouco para que vocês possam ver. Né? Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Então você tem essa situação aqui, aonde você pode reparar, você tem gelo dos dois lados, né? Não está mudando. O que está mudando? Está mudando a temperatura. Ele está sofrendo um aquecimento. Então vamos ver aqui. Então aquecimento é quimicão. Então é Q igual mc delta θ. Então vamos lá. Então, essa aqui vai ser a nossa quantidade de calor 1, que vai ser a massa dele, são 1000 gramas, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Qual é a temperatura final? Não é 0? Então, deixa eu até colocar aqui, que isso é uma coisa que vocês erram muito. Então, vai ser 0 menos 20. Por que isso, professor? Porque é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a final não é 0, né? Como está aqui, ó, 0 graus Celsius. E a inicial é 20. Entendeu? Então, é 0 menos a temperatura inicial, que por acaso é negativa. Então, vamos continuar aqui. Então, Q1 vai ser igual a 1000 vezes 0,5 dá 500. Aqui você tem 0
Menos com menos dá mais, então 0 mais 20. Então, no final, a gente tem 500 vezes 20. Isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10. Com 3 zeros, 10.000 calorias. Essa é a primeira etapa. A primeira etapa já recebeu 10.000 calorias. Vamos, vou até botar aqui a etapa 1. Vamos agora para a etapa 2. Qual é a etapa 2? Etapa 2 nós temos o quê? Nós temos gelo a 0 graus Celsius, virando o quê? Água a 0 graus Celsius. Então a gente pode reparar que nós temos o quê? De cara, a temperatura não muda, né? Tá aqui, ó, 0 graus Celsius, mas o que está mudando é gelo que está virando o quê? Água. Então está ocorrendo o quê? Uma mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Qual é a equação? É o famoso quimeleca, né? Ou quimel, depende de quem estiver, fica da escolha de vocês. Então, a quantidade de calor é igual ao produto da massa vezes o calor latente, se for de fusão, se for de vaporização, né? Depende. No caso aqui, como é gelo virando água, é o de fusão. E aí é só aplicar direto, né? A quantidade de calor, essa aqui vai ser o nosso Q2, a massa são 1.000 gramas, e o calor latente de fusão do gelo é 80. Então, Q2 vai ser igual a 80.000 calorias, beleza? Então, vamos agora para a etapa 3. Etapa 3. Na etapa 3, o que nós vamos ter aqui? Então, agora a água já aqueceu, que já temos totalmente água, né? 1.000 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, essa água agora a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela primeiro, antes de ferver, ela precisa atingir que temperatura? 100 graus Celsius. Então, vai ficar água a 0 graus Celsius, virando água a 100 graus Celsius. Então, quando a gente observa aqui, não há mudança de estado físico, porque você tem inicialmente água e você tem no final água. Então, o que está alterando aqui é a temperatura, né? Então, a temperatura é o famoso quimicão. Então, vamos lá. Quimicão, então, Q é igual a MC delta θ, né? Esse aqui vai ser o nosso Q3. A massa são 1.000 gramas. Calor específico da água é 1. E agora a variação de temperatura. A temperatura final é 100. Temperatura inicial é 0. Então isso aqui vai ficar quanto no final? 1.000 vezes 100. Então é 100.000. 100.000 calorias. Esse é o nosso Q3. Então, depois do Q3, a gente tem a quarta e última etapa, né? Onde você tem aqui no Q3 já 1.000 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, falta a quarta etapa, etapa número 4, onde nós vamos ter 1.000 gramas de água a 100. Então, vamos ter água... Eita, peraí. Água a 100 graus Celsius, virando vapor a 100 graus Celsius. Novamente, reparem que a gente não tem mudança de temperatura. Onde não tem mudança de temperatura, tem mudança de estado físico. Então, você tem água virando vapor. Nesse caso aqui, então, qual é a equação que a gente vai utilizar? É o quimeleca. Então, quimeleca, Q é igual a M vezes L, só que aqui o L é o que? O de
vaporização, que da água é 540 calorias por grama. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso Q4, vai ser igual a 1.000 gramas vezes 540. Então, Q4 é igual a 540.000 calorias. Bom, então o que nós temos agora aqui? Deixa eu trocar até essa cor aqui, deixa eu botar uma laranja. Então nós temos, ele não quer a quantidade total de calor, então nós temos Q1, Q4, Q3, Q2 e Q1. Então é só somar todos eles. Então total, que é o que o problema quer saber, Q total vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Isso aqui vai dar 730 calorias. Essa aqui é a resposta do nosso problema. Beleza? Vamos agora para o número 2, né? Então, a segunda questão, ele está dizendo que o gráfico abaixo, ele demonstra a curva de aquecimento de uma determinada substância. Então, quando a gente observa aqui, né? Então, você tem que essa substância, ela se encontra inicialmente a menos 20 graus Celsius, depois, entre 0 e 30 segundos, deixa eu voltar aqui, entre 0 e 30 segundos, ela sofre o quê? Um aumento de temperatura de menos 20 até 10. Quando atinge a temperatura de 10 graus Celsius, ela fica durante 30 segundos sem o quê? Sem variar a sua temperatura. Gente, não está variando a temperatura, está ocorrendo mudança de estado físico, tá? Então, o que mais que o problema fala para a gente? Né? Ele diz o seguinte, sendo de 500 gramas a massa dessa substância, né, e ela está com uma fonte térmica constante de 200 calorias por segundo, ele pede para determinar o calor latente de fusão e o calor específico da fase líquida. Se ele está dizendo que é fusão, né, o gráfico aqui, o que a gente pode concluir? Que desse lado aqui, entre 0 e 30, a substância ela está o quê? No estado sólido. Entre 60 e 80 segundos, ela já é o quê? Líquido. E aqui, entre 30 e 60, o que você vai encontrar aqui? Ó? Sólido mais líquido. Tá? E ele quer saber o calor latente de fusão, então é o calor latente de fusão que está aqui, que é o que ele quer saber. E ele quer saber o calor específico da fase líquida, então ele quer saber o calor específico da fase líquida desse lado aqui. Então vamos ver aqui. Na letra A, vamos lá, letra A, calor latente de fusão, de cara ele diz o seguinte, né? Temos a massa, são 500 gramas, não é isso? Ele fala, quando a gente olha para o gráfico, quanto tempo dura essa mudança de estado físico? Ela começa quando o tempo é igual a 30 e termina quando o tempo é igual a 60. Então, o intervalo de tempo aqui, ó, é de 30 segundos. Bom, ele diz que essa substância ela está, né, sob a ação de uma fonte térmica que fornece 200 calorias a cada segundo. Gente, se são 200 calorias a cada segundo e a fusão durou 30 segundos, é mole a gente determinar o quê? A quantidade de calor que foi usada nessa fusão. A quantidade de calor vai ser o valor dessa potência térmica vezes esse intervalo de tempo. Então, está aqui a quantidade de calor, vai ser igual à potência que são 200 calorias por segundo, vezes 30 segundos. Então, a potência
3 vezes 2, 6, com 3 zeros, 1, 2, 3 calorias. Agora, para a gente determinar, né, o calor latente de fusão, então, Q é igual a M vezes LF, né, ou L. Então, você tem aqui desse lado 6.000, igual a massa, que é de 500, vezes o calor latente de fusão. Lembrando, né, na matemática, tudo que a gente quer saber tem que estar do lado esquerdo. E o que a gente vai utilizar, a gente joga para o lado direito. Então, eu tenho uma igualdade aqui. Se 6.000 é igual a 500 vezes o calor latente de fusão, então 500 vezes o calor latente de fusão é igual a 6.000. Mas por que você fez isso, professor? É porque 99% dos erros que a gente comete está nessa troca de constantes e variáveis para resolver a equação. Vamos lá. Esse 500, ele está desse lado aqui como? Está multiplicando. Poxa, se eu quero só o calor latente, né? Então, o que eu vou fazer? Esse 500 que está multiplicando vai para o outro lado como? Vai para o outro lado dividindo. Então, fica o calor latente de fusão vai ser igual a 6.000 dividido por 500. A gente pode cortar esses zeros aqui, ó. Fica 60 dividido por 5, né? Então, 60 dividido por 5, então, 60 sobre 5. Aqui vai dar 6 dividido por 5 dá 1. Sobra 1 com 10, então 2 o quê? 12 calorias por grama. Essa aqui é a resposta da letra A. Tudo bem? Vamos agora para a letra B. O que ele quer saber na letra B? Na letra B, ele quer o calor específico da fase líquida. Bom, a fase líquida, de cara, vamos observar aqui, ela dura quantos segundos? Começa em 60 e termina em 80, 6, 7, 8. Então, o intervalo de tempo aqui são 20 segundos, né? São 20 segundos que ocorre a fase líquida. E por que eu estou vendo isso, né? Por que eu estou olhando esse tempo? É porque para que a gente determine o que é a quantidade de calor que o corpo recebeu na fase líquida. Então, vamos lá. Então, eu tenho intervalo de tempo que dura a fase líquida ali, né? Pelo menos até onde o gráfico vai, são 20 segundos. A gente sabe que a fonte térmica tem uma potência de, quanto que a gente viu? 200 calorias por segundo. Então, a quantidade de calor que ele vai receber nessa fase líquida serão 200 vezes 20. Então, a quantidade de calor, 2 vezes 2, 4, com 3 zeros, 4.000 calorias, né? Então, vamos lá, são 4.000 calorias, entre 60 e 80, e aí agora, vamos lá, ele vai receber, na verdade ele vai variar a temperatura de quanto? De 10 graus até 20. Isso dá uma variação de 10 graus Celsius. Então, a gente tem a variação de temperatura de 10 graus Celsius. E agora, a gente sabe que a massa é de 500 gramas. Então, a quantidade de calor, a gente sabe usando o quimicão, que é igual a mc delta θ. Eu quero saber o Czinho, né? Então, a gente vai trabalhar com essa equação. mc delta θ é igual a Q. A massa e a variação de temperatura estão desse lado multiplicando, elas vão para o outro lado como?
dividindo. Então, Czinho vai ser igual a Q, aqui fica massa, vezes delta θ. Então, Czinho vai ser igual a quantidade de calor, que são 4.000, dividido por quanto? A massa aqui é 500, vezes a variação de temperatura, que é de 10. Continuando aqui esse cálculo, então, Czinho, é para ser um C. Czinho vai ser igual a 4.000 dividido por 5.000. Corta os zeros todos, fica 4 dividido por 5. Então, Czinho é 0,8 calorias por grau Celsius. Então, essa daí é a nossa letra B. Perfeito? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão, ele pede para determinar a quantidade de calor total recebida por uma substância durante o processo de aquecimento, com uma fonte de 400 calorias por segundo. Galera, então o que ele está dando em termos de informação para a gente aqui, né? Então vamos lá, dados. Primeira informação, ele está dando a potência da fonte, que são 400 calorias por segundo. Ele quer saber a quantidade total de calor recebido durante o aquecimento. Gente, quanto tempo dura o aquecimento olhando no gráfico aqui? Quando a gente olha o gráfico aqui, o aquecimento ele vai de 0 até 100. Então, são 100 segundos de aquecimento. Então, vamos lá. Então, agora, o intervalo de tempo é de 100 segundos. Se eu quero saber a quantidade total de calor, então a quantidade total de calor vai ser o produto da potência vezes o intervalo de tempo. Então, a quantidade total de calor vão ser 400 calorias vezes o intervalo de tempo. Então, a quantidade total vai ser de quanto? 4 com 4 zeros. Isso dá o quê? 40.000 calorias. Essa aqui é a resposta. Então, vamos lá para a quarta e última questão. A quarta questão, ela fala o seguinte: se baseando no gráfico da questão anterior, sendo a massa da substância igual a 500 gramas, determine o calor latente de fusão e de ebulição e letra B, o calor específico na fase sólida. Bom, o que a gente tem aqui, né, de acordo com o gráfico, né, em que situação você tem onde ocorrem as mudanças de estado físico? É simplesmente onde a linha ela está o quê? Ela está deitada. Se ela está inclinada, está ocorrendo uma mudança de temperatura. Se está deitada, é mudança de estado físico. Então, aqui ó, nós temos mudança de estado físico, aqui também nós temos a mudança de estado físico, né? Aqui você tem sólido, aqui você tem já líquido, aqui você já vai encontrar o quê? Vapor. Perfeito? Então, vamos lá. Então, ele quer saber o calor latente de fusão daqui e o calor latente de vaporização ou ebulição dessa substância. Então, vamos lá, vamos determinar, né? Outra coisa importante para a gente resolver, né, na letra A é o que? Primeiro, a quantidade de calor que ele recebe durante cada processo, né? Então, vamos lá. Letra A. Eu sei que a fonte fornece 400 calorias por segundo. Então, está aqui a potência. Potência, 400 calorias por segundo. Vamos lá. Na fusão, qual vai ser o intervalo de tempo na fusão? Vamos determinar aqui. Ó. De 20 a 40 são 20 segundos. Né? Então, está aqui, ó, 20 segundos que ocorre a fusão. Na ebulição, de 60 a 80, também são o quê?
20 segundos. Então, vou colocar aqui. Então, na verdade, a ebulição também ocorre do mesmo jeito. Intervalo de tempo também de 20 segundos. Bom, se o intervalo de tempo é esse, né? E a fonte é essa que está aqui, ó. Então, tanto a quantidade de calor para fusão e ebulição vão ser o quê? Rigorosamente as mesmas. Então, vamos calcular aqui essa quantidade de calor deles. Então, Q é igual a M vezes L. Então, Q vai ser igual... Opa, calma aí. Essa não é agora. Agora a gente precisa determinar a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor aqui vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Então, a quantidade de calor vai ser 400 vezes 20. Então, Q vai ser igual a 2 vezes 4, 8, com 3 zeros, 8.000 calorias é o que ambos recebem, né? Então, vamos lá. Sendo que a gente sabe que a massa é de 500 gramas, né? Então, a gente tem a massa 500 gramas igual, então, o calor latente a gente determina através dessa equação aqui, né? Q é igual a M vezes L. Então, L vai ser igual a Q sobre M. Então, como os valores são idênticos, a gente vai ter o calor latente de fusão. Vai ser igual a 8.000 dividido por 500, não é isso? Que aí a gente vem, corta, fica 5,80 dividido por 5, né? 8 dividido por 5. Então, a gente tem aqui que o calor latente de fusão dá 16 calorias por grama. Como o calor latente de vaporização também é 8.000 dividido por 500, então o calor latente de vaporização também será de 16 calorias por grama. Então, essa aqui é a letra A desse problema. Vamos agora para a letra B desse problema, onde ele pede o quê? O calor específico na fase sólida. Então, vamos lá. Letra B, a gente sabe que a massa é igual a 500 gramas. A gente sabe, vamos olhar o gráfico aqui, quanto tempo dura esse corpo na fase sólida. Olha só, de 0 a 20 segundos. Então, o intervalo de tempo é de 20 segundos. Intervalo de tempo igual a 20 segundos. Então, a quantidade de calor vai ser igual a potência, né, que são 400, vezes 20. Então, a quantidade de calor também será de 8.000 calorias. Qual a variação de temperatura que ele sofre na fase líquida? Ele vai de menos 20 até menos 10, né? Então, esse delta θ aqui, né? Então, ele variou quanto? 10 graus Celsius. Então, a gente tem aqui ó, a variação de 10 graus Celsius. Aí a gente vai usar aquela equação que a gente já modificou antes, onde eu sei que o calor específico vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo produto da massa vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. Então, o calor específico vai ser igual a 8.000 dividido pela massa, que é 500, vezes a variação de temperatura, que é 10. Então, o calor específico vai ser igual a 8.000 dividido por 5.000. Então, a gente corta esses zeros todos, fica 8 dividido por 5, né? Então, o calor específico na fase sólida vai ser igual a 1,6 calorias por grau Celsius. Eu espero que todos tenham entendido, tá? E façam uma excelente prova. Um abraço a todos.